propósito ainda na minha vida. Eu tenho 26 anos e aos 22 anos, quando eu tive meu segundo filho, eu fui diagnosticada com insuficiência renal crônica. No meu estado, eu sou de Roraima, passei alguns dias indo para o médico, eu cheguei no hospital já, os médicos já não tinham esperança comigo, eu estava taquicárdica e faltava, assim, não tinham o que fazer porque eles não sabiam diagnosticar o que eu tinha, eu não conseguia falar porque a insuficiência renal, quando você tem insuficiência renal, o líquido todo que está no seu corpo, ele fica, porque você não tem por onde, porque o rim, ele faz essa filtragem, né? Então, eu estava muito cheia e eu não percebi, porque eu tinha acabado de ter bebê, fazia 3 meses que eu tinha tido meu filho, então eu não tinha percebido que eu estava inchada e nem as pessoas ao meu redor também, porque pensavam que era da gravidez e tudo. Eu sentia muitas dores e ia no hospital e eles passavam medicação e voltava para casa novamente. E febre alta e ia para o hospital e nada era resolvido. Até então que um dia eu não consegui mais esperar. A decisão dos médicos não deu mais para esperar, só tomando medicação eu não melhorava. E assim, como Deus é bom, Ele cuida da gente o tempo todo, porque o meu esposo, ele trabalhava o dia inteiro e eu ficava em casa com as crianças, como eu havia falado, eu tenho 2 filhos e o bebezinho nessa época ele tinha 3 meses. E desde então eu já estava preparando para tirar ele do peito, porque eu já estava vendo que ele estava ficando muito agoniado e não queria mamar. E aí então eu comprei mamadeira, comprei leite para começar introduzindo nele aos poucos. E nesse dia eu estava muito bem, a minha mãe ligou para mim, perguntou se eu estava bem e eu disse que eu estava. E o meu esposo ficou em casa esse dia porque ele não tinha que trabalhar, porque deram uma folga para ele assim, sem explicação. E ele ficou em casa e aí eu fui fazer um mingau para tentar dar para o meu filho. E eu estava falando normal e de repente eu comecei a parar de falar. Eu não conseguia mais falar e começava a falta de ar. E o meu esposo até então achou que era uma brincadeira que eu estava fazendo com ele. E aí quando eu fui ao banheiro, eu caí desmaiada. E ele imediatamente ligou para minha mãe e fomos para o hospital. E lá no hospital eu já estava com a pressão muito baixa. E como eu não sabia explicar o que eu tinha, os médicos basicamente nem ligaram para mim, porque eu não conseguia falar. E a minha cunhada, que me acompanhou até a emergência, ela não sabia também dizer, porque quando ela me encontrou eu já não estava falando, então ela não tinha como dizer o que eu estava sentindo. E os médicos queriam saber o que eu estava sentindo. Então a médica me mandou para uma sala para tomar medicação e eu tenho certeza que Deus tocou no coração dela e mandou ela ir até mim. Aleluia. E ela imediatamente me mandou para sala lá fala trauma, que eu não sei como é que é, a sala que você fica na ala vermelha, que é emergência, e eu fiquei lá. E eles não sabiam explicar o que era, fiz vários exames e quando chamaram o urologista de plantão e ele falou que eu tinha muitos cálculos no rim e que eu estava com insuficiência renal e que não havia o que fazer a não ser que eu tivesse que dialisar e tinha que fazer uma cirurgia de emergência. Só que eu não estava em condições de fazer a cirurgia porque eu estava muito anêmica, porque ainda estava amamentando, então
pouquinho de vitaminas e tudo, meu filho estava sugando de mim e eu cheguei muito debilitada e, né, só nessa noite eu tomei 5 bolsas de sangue. E então eles decidiram que iam adiar um pouco a cirurgia para ver se eu estabilizava. Só que eles não acreditavam nessa estabilização, eles acreditavam que daquela noite eu não passaria. E na manhã, a médica foi comigo, eu estava melhorando para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. E eu comecei a dialisar. Eu confesso que eu não sabia o que era isso. Para mim, eu pensei que fosse uma cirurgia, hemodiálise, ou fosse uma medicação, ou algo do tipo que eu tomaria e melhoraria. E quando eu fui a primeira vez, né, dialisar, eu já passei mal, comecei a dar ataque cardíaco e desmaiei. E estava com muita falta de ar. E os nefrologistas que estavam de plantão, que estavam no atendimento comigo, não sabiam explicar por que eu ainda estava sentindo falta de ar, sendo que eu já tinha dialisado e a diálise ia fazer eu melhorar. Então eu fiz a cirurgia que eu precisava fazer e me mandaram para a UTI. Eu fiquei na UTI e lá eu soube o que realmente eu tinha. Eu sei que foi Deus falando. Aleluia. E tinha um residente e um médico lá. E o médico estava explicando para o residente, eles estavam bem perto da minha cama. Eu estava meio desacordada porque eu estava meio anestesiada ainda. E ele conversando com o residente, explicando o meu problema e falando que a hemodiálise, como funcionava. E aí eu fiquei sabendo tudo. E no outro dia, quando eu fui dialisar, eu percebi que eles não estavam fazendo da maneira correta comigo, porque eu ouvi o médico dizendo para o residente como que era que funcionava. E aí eu perguntei às enfermeiras por que não estavam fazendo da maneira correta comigo. Aí ele disse, porque a sua prescrição está sendo desse jeito. Aí eu soube que o que eles estavam fazendo comigo não ia adiantar nada, porque eu precisava tirar líquido na hemodiálise, porque era isso que estava fazendo eu ficar sem ar. E eu não estava tirando, eu estava dialisando somente para filtrar. E a minha mãe chamou a minha nefrologista e conversou com ela e perguntou por que na minha prescrição estava uma coisa e eu teria que fazer outra. E ela disse que não podia fazer nada, que era daquele jeito. E o Senhor mandou um anjo chamado Dr. Fabrício. E ele passou um novo diagnóstico para mim, que eu precisava retirar líquido, e foi aí que eu melhorei. E ainda assim fiquei 15 dias internadas e fui para casa com a esperança que seria só alguns tratamentos a mais de hemodiálise e pronto, ia ficar boa. Só que não foi assim. Eu estava bem fisicamente, quando eu comecei a dialisar na clínica, o meu médico tinha esperança que fosse só mesmo no máximo 2 meses e o rim voltaria a funcionar. Só que não foi assim. Os meus exames estavam tudo bem, mas eu não estava melhorando. E isso aconteceu no dia 22 de junho de 2015. E quando foi no mês de dezembro, de junho até dezembro, eu fiquei dialisando e correndo atrás da cirurgia que eu precisava. A cirurgia que eu precisava era de uma percutânea para tirar o rim que estava infectado. E eu não consegui essa cirurgia.
E chegou a um estado que eles tiveram que tirar a força, porque eu estava sentindo muita dor, a minha barriga estava inchada, eu não conseguia mais comer. E o meu médico achou que era porque tinha a infecção da hemodiálise, alguma coisa assim, mas eles não conseguiram identificar. E como eu falei para as irmãs, no início eu precisei fazer uma cirurgia. Eu sei que muitas não vão entender o que foi essa cirurgia, mas ela foi para colocar um catéter do Plojota para impedir a passagem das pedras pela uretra. E essa cirurgia, eu ficava fazendo ela a cada 3 meses para trocar o do Plojota. E aí o médico achou que o do Plojota tinha infeccionado, e por isso que eu estava dando febre muito alta. Eu estava dando febre de 39 graus e não parava com medicação nenhuma. E aí ele fez a cirurgia, trocou, mas ainda assim eu fiquei me sentindo mal. Só que durante a cirurgia, em dezembro, quando ele foi trocar, pensando que era infecção, eu não sei se eu estava acordada ou não, mas eu ouvi ele falando que tinha visto pus. E aí eu fiquei com aquele pensamento e falei para minha mãe. Ela disse: não, minha filha, você deve ter... Estava sonhando, alguma coisa assim. E aí eu falei: não, mãe, eu ouvi com clareza. Ele falou que tinha pus e ela perguntou a ele e ele negou, dizendo que estava tudo bem. Só que eu não fiquei tranquila com isso e pedi para chamar a minha nefrologista, a doutora Cristina. E ela pediu uma tomografia. E quando chegou o resultado da tomografia, o rim estava todo infectado. Já tinha alcançado o baço e estava estendendo para os outros órgãos. E ela chamou o urologista, o meu médico que estava cuidando de mim, de emergência, e ele falou que negou porque não tinha o que fazer. Se ele me abrisse, podia piorar a situação, podia infeccionar todo o resto. Então, se ele deixasse do jeito que estava, eu ainda conseguia viver mais um tempinho. E a minha mãe disse: não, eu quero a cirurgia. E ele não querendo fazer, mas ele teve que fazer a cirurgia, e ele já deixou bem claro que era para ela chamar toda a nossa família para se despedir de mim, porque no caso eu ia morrer, porque no momento que eles me abrissem, podia rapidamente se alastrar para os outros órgãos e não teria muito o que fazer. E a minha mãe chamou os meus familiares, só que ela não disse nada para mim, isso eu não sabia. Só que eu já sabia que alguma coisa de ruim estava acontecendo, mas ela não me contou nada. Quando eu vi a minha família chegando, que era meio estranho, porque eles todos ali presentes, eu achei que alguma coisa estava acontecendo. Irmãos, nessa época, eu não estava na igreja. Eu me converti quando eu tinha 10 anos. E me afastei dos caminhos do Senhor. E vocês bem sabem que ou a gente volta pelo amor ou pela dor. E nesse dia que eu fiz essa cirurgia, eu já tinha me reconciliado com o Senhor. E eu estava tranquila. Eu falei assim: Senhor, se for a tua vontade, que seja. E eu só pedi para Jesus segurar minha mão. E quando a
anestesia começou, eu só senti aquela mão segurando. Aleluia. Irmãos, ele estava lá. Eu tenho certeza que ele estava lá. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E, para surpresa dos médicos, que achavam que eu não ia resistir à cirurgia, no mesmo dia, eu acordei. Nem fiquei com os tubos, porque geralmente você ainda fica um tempo, porque como é anestesia geral, demora um pouco para sair. E eu me recuperei muito rápido dessa cirurgia. E tudo que ele havia falado que ia acontecer se eu resistisse à cirurgia, não aconteceu. Ele disse que eu não ia conseguir mais urinar, que eu ia ficar totalmente dependente da hemodiálise. E nada disso aconteceu. E continuei. Fiquei nesse período, depois dessa cirurgia, 3 meses internada, combatendo a infecção. Mas eu emagreci 15 quilos. E quando eu retornei para casa, eu decidi ir um dia na minha igreja com aquela música: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Eu disse pra mim e falei pra Deus: Senhor, se tu quiseres me curar, tu cura, mas se não quiser, eu vou morrer na tua presença. Eu não quero nada mais além da tua presença na minha vida. E ali eu decidi que nunca mais eu sairia dos caminhos do Senhor, Ele me curando ou não. E ainda assim, o meu médico falou que não teria mais o que fazer comigo, porque essa cirurgia tinha sido muito difícil e ainda tinha ficado ruim. E ele precisaria fazer a cirurgia neste outro lado. Só que ele disse que no meu estado não tinha os materiais para fazer. Eu fui atrás do Ministério Público e consegui todo o material. Mas essa não era a vontade de Deus. E não foi feito. Eu consegui a cirurgia gratuita pelos hospitais particulares de lá. Muitas pessoas vieram me ajudar. Os médicos, faltava alguma medicação muito cara, eles vinham e me ajudavam. E eu sei que tudo isso era o Senhor cuidando de mim. E eles decidiram que eu teria que sair do estado, porque o que tinha para mim lá não era o suficiente. E eu ia para Belo Horizonte, irmãos, porque o meu estado estava enviando os pacientes que não tinham tratamento lá para Belo Horizonte. E eu conheci uma irmã que foi enviada pelo Senhor, um anjo do Senhor, que ela foi até a minha casa e disse que ela estava aqui em Fortaleza e que se eu quisesse, ela poderia me ajudar para me vir para cá. E a médica dela poderia conseguir tudo o que eu precisasse. E assim eu fiz. Eu dei a entrada no TFD para me vir para cá. Mas eles botaram muita burocracia e eu acabei perdendo a vaga que a minha amiga conseguiu. E consegui outro amigo, que foi a ponte até eu chegar aqui em Fortaleza. Eu nunca tinha visto ele, não conhecia ele de lugar nenhum. Mas uma enfermeira veio até mim e me deu o número dele. Ela disse que ele poderia me ajudar. E eu entrei em contato com ele
E ele me ajudou e eu pude vir para cá, para Fortaleza. Eu cheguei aqui em Fortaleza no dia 16 de novembro de 2016 e comecei a fazer os exames para o transplante. Só que a minha mãe veio comigo, ela ia ser minha doadora. E nós duas fizemos os exames juntas, mas quando foi em outubro de 2017, concluímos todos os exames. Ela concluiu todos os exames para poder fazer a cirurgia comigo. E eu entrei na lista de doadores vivos e doadores falecidos. E eu estava na lista desde agosto de 2017 e ela foi liberada em outubro de 2017. Marcaram a cirurgia e estava tudo certo para fazer a cirurgia. Mas essa não era a vontade do Senhor. Porque no dia marcado, na hora marcada, a minha mãe apareceu uma infecção nela. Ela tinha feito todos os exames, estava tudo certo, mas não fomos liberadas para fazer a cirurgia. Os médicos disseram: vamos esperar mais um mês, a sua mãe faz tratamento e a gente volta. E marcaram novamente, mas não era a vontade do Senhor. E eu, já muito aflita, eu procurei a minha psicóloga e disse que eu não queria mais, porque se Deus não queria, se estava tendo tantos empecilhos, era porque não era a vontade do Senhor. E eu conversei com a minha médica e decidimos que eu não ia mais fazer a cirurgia. E até então, eu estava aqui em Fortaleza, sabe? Por esse motivo, vim pra cá porque ia transplantar. Vim pra cá porque eu estava aguardando um órgão na fila de transplante. E a minha vida girava em torno disso. E nesse dia que eu decidi: seja feita a tua vontade, Senhor. Eu não vou mais te atrapalhar. Se tu não quer que a minha mãe doe pra mim, eu transplantando ou não, se for pra mim viver o resto da minha vida nessa hemodiálise, eu vou viver. E eu estava bem tranquila nesse período, nem estava mais assim tão aflita, aguardando, ansiosa, porque o Senhor disse pra gente não ficar ansioso. E eu estava todo o tempo ansiosa, e quando eu deixei a ansiedade e coloquei tudo nas mãos dele, ele agiu. Glória a Deus! A minha médica disse que era impossível eu fazer um transplante sem ser com doador vivo, porque como durante essa etapa até chegar na fila eu tinha tomado muitas bolsas de sangue, os nossos anticorpos eles se modificam por causa da quantidade de sangue. Então a chance do rim rejeitar era 98%. Aleluia. E com o doador vivo da minha família era bem mais fácil, porque a compatibilidade é muito alta. Mas só que Deus não quis que fosse assim, porque Ele queria que o nome dele fosse glorificado através da minha vida. E em maio, dia 31 de maio de 2018, eu fui chamada. Eu era a terceira, porque eles chamam, mas deixam você esperando na espera, porque se o primeiro não der certo, vai o segundo, se o segundo não der, vai o terceiro. Então a chance era bem mínima para mim, porque eu era a terceira, mas eu fui a primeira, porque assim o Senhor queria, na data que Ele escolheu, do jeito que Ele escolheu. E às 5 horas da manhã, o meu médico falou: você vai ficar aqui esperando, porque se o primeiro e o segundo não aparecer, vai ser você. Mas não fique muito esperançosa não, porque se eles aparecerem não é seu. Aí eu, tudo bem.
eu já entreguei nas mãos do Senhor, porque eu sei que na hora certa, o tempo é dele, não é nosso. A gente pensa que ele demora, mas ele vem na hora certa. Há tempo para tudo. Irmãos, lá no céu tem uma estante cheia de coisas para dar para vocês, mas ele vai dar na hora certa. É a hora dele, é o tempo dele, é do jeito que ele quer. Não é a gente. É para glorificar o nome dele. Nós não somos nada diante da glória dele. E eu transplantei no dia 31 de maio. Mas não foi tão simples assim. Eu fiquei 45 dias internada, porque o rim não funcionou de imediato. O rim demorou mais ou menos um mês para funcionar. E foi ali que o Senhor foi me provando: filha, tu acredita mesmo em mim? E foi provando a minha fé nele, porque o Senhor, ele não precisa da nossa fé para agir. Ele não precisa, porque ele é independente se a gente acredita ou não. Se você acredita, ele é. Se você deixa de acreditar, ele continua sendo. E para a glória do Senhor Jesus, deu tudo certo. Aleluia, glória. Mas, irmãos, eu creio que eu ainda estou aqui em Fortaleza porque o Senhor tem planos para mim aqui. E durante essa caminhada, vou completar 2 anos agora em maio de transplante. Tem acontecido muitas coisas, mas o Senhor nos diz. Em Salmos 34:19, ele diz: o Senhor está conosco nas aflições. E o tempo é dele. A porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Aleluia, Senhor. E às vezes a gente pensa: meu Deus, por que está acontecendo? Por que tu está demorando tanto, Senhor? Por que ainda não me deu o meu milagre por completo? Mas eu sei que no final eu serei vitoriosa. Irmãos, há um mês atrás eu fiz um exame e o médico atestou rejeição. Eu passei a fazer um tratamento que durou mais ou menos uns 15 dias para combater essa rejeição. E nesse período eu estava meio aflita se eu ficaria aqui em Fortaleza ou não. Se era da vontade do Senhor que eu ficasse aqui ou retornasse. E eu sei que foi resposta de Deus, porque do nada, irmãos, eu comecei a me sentir muito mal. A irmã Regiane sabe que eu ia pregar na igreja da irmã Eliette. E não foi a vontade do Senhor que eu estivesse lá. E eu já havia falado para ela: Senhor, se for da tua vontade que eu esteja lá, tu vai abrir todas as portas. E eu comecei a fazer esse tratamento nessa época. Irmãos, eu terminei o tratamento, fiquei muito mal, mas durou só um dia. No outro dia eu estava bem, fui ficando bem e fiz o tratamento até o final. E foi necessário o médico pedir alguns exames para saber se tinha dado tudo certo. Irmãos, eu fiz esse exame 3 vezes. A primeira, eles não sabiam onde estava o frasco. A segunda vez, não tinha explicação o que tinha acontecido. E a terceira vez, o frasco se abriu no transporte, que ele vai para Goiânia, e atrasou. Por que isso? Porque ainda não é o tempo de eu voltar. Irmãos, a gente passa por coisas que a gente não entende, mas